Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 13 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e nesse vídeo a gente vai comentar aqui Ibov, Petrobras, Vale, futuros, mini índice, mini dólar, bem como os ativos que eu vejo com maior destaque aí, seja nesse pregão ou para o próximo pregão. Vamos aqui primeiramente para o Ibov, queda de 1,2% no pregão de hoje, ainda dentro do leilão de fechamento, logo pode alterar um pouco essa variação. Dia em que tivemos aí o Fed divulgando a nova taxa de juros dos Estados Unidos, isso trouxe até uma recuperação aqui, deixando essa sombra inferior, mas a informação que nós temos nesse momento no gráfico é ainda de baixa, ou seja, perdeu a mínima do pregão anterior, oscilou abaixo das mínimas anteriores e por enquanto não gerou nada tão relevante para cima. Então, enquanto não, por exemplo, superar a máxima de hoje no próximo pregão, ou seja, voltar basicamente para cima dos 73 mil pontos, Ibov segue apontando para baixo, para testar 70.800, que é a mínima desse suporte aqui do gráfico semanal, 70.824, e até mesmo 70 mil pontos no número redondo. Então, seria esse o caminho mais provável para o índice Bovespa. Quando eu falo mais provável é porque não tem nenhuma sinalização para cima no gráfico. Então, por enquanto, nada tão relevante para cima, mesmo olhando para o gráfico de 60 minutos, tentou aqui voltar para cima de um patamar de fundos anteriores e não conseguiu. Então, nesse momento ainda segue uma expectativa mais para baixo. Precisaria voltar, ganhar força aí na primeira hora de pregão para trazer uma expectativa um pouco mais positiva e até mesmo de repique de alta desse movimento aqui para baixo. Lembrando, isso aqui para mim tudo era uma correção no tempo desse movimento de baixa e agora houve um primeiro sinal para gerar um novo movimento para baixo aqui no índice. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço, e aproveite também para se inscrever de forma gratuita no canal youtube.com/DaltoVieiraInvest. Basta passar aqui o mouse no canto inferior direito do seu vídeo e clicar aí em cima de se inscrever, ou seja, passar o mouse em cima da logo e depois se inscrever para que você fique aí antenado e inclusive aproveitando de forma gratuita todo o conteúdo de aprendizado, que é um conteúdo vasto de aprendizado aí no canal Dalto Vieira Invest no YouTube. Seguindo então para os futuros, mini índice dentro aqui do G60, depois do fechamento do Ibov, está tentando se recuperar. Aqui a gente pode ver essa última hora de pregão. Mas a informação que eu tiro é o seguinte, tem 4 candles já tentando subir e até agora nada. Então, como rompeu aqui para baixo um triângulo simétrico, se o mercado não ganhar força para cima dessa região aqui de 73.225, ou seja, não ganhar muita força aqui para cima, se o mercado fizer algo nesse sentido, vai apoiar muito mais a operação de day trade na ponta compradora, usando essa região aqui como ponto de apoio, de suporte para fundos ascendentes no gráfico de 10 ou mesmo 5 minutos. Mas se o mercado, que está fazendo aqui 4 candles de recuperação, na minha avaliação em cima desse suporte, abre o próximo pregão já vindo aqui para baixo, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora de day trade no mini índice. No dólar, dia de hoje, estabilidade, mais um dia basicamente de correção da forte queda, por enquanto sem ganhar força para cima. Gráfico de 60 minutos, aqui foi a reação do mercado em relação aí logo depois da divulgação da nova taxa de juros nos Estados Unidos, nada tão relevante, respeitou a zona de resistência aqui em cima, está dentro de uma configuração mais de retângulo aqui, ó, a gente pode até traçar aqui no final já, podendo até ser um triângulo ascendente, mas precisa primeiro ter essa confirmação, ou seja, para se trabalhar na ponta compradora, o cenário mais favorável, o cenário que apoia mais a operação na ponta compradora de day trade para o próximo pregão, usando fundos ascendentes no gráfico de 10, 5 minutos ou mesmo pivô de alta nesses dois tempos gráficos, podendo até utilizar no gráfico de 15 minutos, seria essas sinalizações acima da região dos 3.736. Abaixo desse patamar, sinalizações para baixo, fechamento aqui do G60 de uma hora de pregão um pouco mais forte para baixo, vindo mais forte para baixo justamente da média móvel exponencial de 3 períodos, fica mais para a ponta vendedora. Nessa região, risco maior operacionalmente, em termos de estratégias a favor de tendência, ou seja, de buscar zigue-zagues ascendentes, risco um pouco maior nesse momento, nessa região. Por isso seria mais interessante compra acima desse nível e ideal venda depois de alguma sinalização mais forte para baixo e aí topo descendente no gráfico de 10, 15 minutos abaixo dos 3.700. Arredondando, seria isso
um teto ali que pode funcionar como resistência para operações de venda num gráfico de menor periodicidade. PETR4, pregão de hoje, deixa eu só ver se já saiu aqui do leilão de fechamento, já fechou aqui com queda então de 1,88%, oscilou ali abaixo das mínimas do pregão anterior, perdeu os R$15, perdeu os R$14,90, mas terminou fechando acima desse patamar. Gerou um candle aqui de recuperação, no sentido que o candle de recuperação é de menor força para baixo, porque deixou essa sombra inferior. Mas para gerar, assim como o Ibov, para gerar algum sinal de alta, precisa superar a máxima do pregão de hoje. Seria o primeiro indício da Petro gerar algum repique de alta. Enquanto não gerar isso, segue apontando para baixo, porque perdeu. Se olharmos para o G60, perdeu ali no G60 aqui, que eu até mostrei também do Ibov, algo nesse sentido. Perdeu aqui a região de um triângulo simétrico, veio aqui para baixo, gerou até uma relação risco-ganho de 1 para 1. Cheguei até a comentar isso no radar do mercado às 10h45. Estou entrando diariamente ao vivo às 10h45 para tentar destacar ali os principais ativos da primeira hora de pregão. E aqui a Petro, olhando ali para a média, subiu e está batendo em cima de um patamar de resistência. Nova sinalização aqui para baixo no G60 tende a apoiar mais a operação na ponta vendedora. Agora, se o ativo faz algo nesse sentido aqui, vem forte para cima da média, supera a máxima do pregão anterior, aumenta-se a chance justamente de gerar movimento para cima, não só do G60, também como aqui no gráfico diário. Vale 3. Dia de hoje, estabilidade menos 0,29%. 3 pregões basicamente andando aqui de lado, corrigindo, ainda na minha leitura, corrigindo esse movimento para baixo. Qualquer alternativa de compra na Vale seria mais pelo intraday, se conseguir gerar um candle forte para cima dessa região, ou seja, um rompimento, e aí poderia trabalhar com alguma entrada em cima desse candle de força, na superação da máxima desse candle de força, tentando pegar um movimento de subida, uma relação risco-ganho pelo menos aí de 1 para 1 nesse candle aqui, seria um candle de força. Por outro lado, o papel está aqui tentando subir e gera alguma sinalização mais forte para baixo, ainda fica um pouco mais para a ponta vendedora, visto que foi forte esse movimento e a subida está sendo mais fraca nesse primeiro momento, apesar da tendência ainda não ser de baixo. Então a possibilidade ainda não está descartada desse papel vir a testar essa região dos R$50 a 49,70, principal zona de suporte para Vale 3 no gráfico diário. E TSA4 deixando aqui uma sombra inferior, recomendei compra nesse ativo na superação da máxima de ontem, não foi executada. Recomendação cancelada, fica mais para o próximo pregão. Avaliarei ali a abertura do próximo pregão no sentido de se buscar alguma compra aqui, por exemplo, superando os R$ 9,26, é uma das alternativas, se essa ação conseguir fazer isso no próximo pregão, visto que testou aqui no gráfico semanal e invadiu a região aqui de suporte mais elevante na faixa dos R$ 9,00 a R$ 8,69, mas ainda não há nenhuma sinalização ainda confirmada para cima. No G60 tentou aqui voltar para cima da média móvel de 3 períodos, também não conseguiu ainda o ativo. Enfim, aguardando aqui para o próximo pregão a possibilidade de se arriscar ainda uma compra em ativo que está mais esticado para baixo, um movimento mais longo para baixo, testando uma zona de suporte. Enfim, essa seria a alternativa. Ambev 3, a BEV 3, que é a Ambev, recomendei compra se superasse a máxima do pregão anterior, também não executou, já abriu ali e foi forte para baixo, veio até para baixo do nosso ponto que tinha estabelecido stop, assim, enfim, a compra não foi acionada, a recomendação foi cancelada, porque veio aqui para baixo. Também fica assim como a ITSA4, se conseguir gerar algum sinal de força aqui para cima, a partir do próximo pregão seria um dos ativos para avaliar justamente compra, tentando pegar um movimento de recuperação que pode vir a buscar não só a média, como essa região aqui de fundo anterior, que seria um primeiro nível de resistência, o mais importante para a Ambev, aqui entre R$19,39 e R$19,59 seria a zona de resistência mais elevante para um repique de alta inicial na Ambev. Ciel 3, queda acentuada de 5,39%. Esse é um dos ativos que eu já comentei aí em análises anteriores, falando que o cenário gráfico de prazo maior é um dos piores dos principais ativos aí listados no Ibovespa. Ativo perdeu uma zona de suporte extremamente relevante. Se a gente projetar toda essa indefinição aqui, essa lateralização para baixo, a gente teria um objetivo bem lá para baixo mesmo, lá para baixo, lá para a faixa dos R$11,00 a R$10,70, mas o principal suporte desse papel no gráfico mensal está aqui localizado entre R$12,90 e até R$12,00 número redondo. Essa seria a zona de suporte mais relevante para esse movimento de baixa do gráfico mensal. Então, um ativo que até pelo gráfico anual perdeu as mínimas dos últimos 4 anos, cenário gráfico negativo nesse momento para Ciel 3.
só que é o papel que está esticado para baixo, já afastamento ali mais do que 2 vezes a volatilidade do ativo nos últimos 10 pregões em relação à média móvel de 3 períodos. O afastamento do preço para a média móvel exponencial de 3 períodos é superior a 2 vezes a volatilidade média dos últimos 10 pregões. Então, é um ativo que pode trazer compra contra tendência. Um risco um pouco maior porque o cenário gráfico de prazo acima, que é o semanal e o mensal, está muito alinhado para baixo. E isso pode trazer um cenário bem esticado para baixo nesse ativo no gráfico diário, ou seja, ficar mais ainda esticado. Mas, enfim, tentando pegar algum tipo de repique de alta, vale a pena a gente ficar atento aí no possível sinalização de força por parte do mercado em cima desse papel, principalmente no gráfico diário do ativo, que nesse momento não tem essa sinalização. Sabesp, pregão de hoje, queda de 2,88%, ativo fechando nos 23,31, segue no seu movimento de baixa, prolongando sua movimentação para baixo, já são vários pregões sem testar a média móvel exponencial de 3 períodos, vai esticando para baixo, o mensal também vai ficando bem ruim para o ativo, porque foi um movimento extremamente travado aqui para cima e ganhou muita força, ou seja, em basicamente 4 meses o ativo devolve o que levou para subir 2 anos. Se a gente computar daqui para cá, é basicamente isso, que levou 2 anos para subir, o ativo já devolveu tudo em apenas 4 meses, ou seja, o cenário gráfico de prazo maior começa a ficar bem ruim para o papel neste momento. Então, é um ativo que está esticado no gráfico diário, então por esse motivo, dependendo dos próximos pregões, eu avalio a possibilidade de se buscar compra contra a tendência, tentando pegar um movimento de recuperação que pode buscar a média móvel exponencial de 3 períodos, que nesse momento está na faixa dos R$25, e a resistência mais próxima desse ativo em termos gráficos que de fundo anterior seria na faixa dos R$25,45. IP Marcas, ativo que vem dentro de uma tendência de baixa, até ensaiou aqui um pivô de alta, mas uma chamada dentro desse movimento de queda, uma chamada correção em ABC, volta forte para baixo, faz uma correção, volta na região desses fundos anteriores, se proporcionar topo nessa região, possibilidade de trabalhar na venda de swing trade a partir do próximo pregão nesse ativo. Tá? Para anular essa tendência de baixa e voltar até algum viés mais positivo, precisa voltar ali para cima dessa região, ali na faixa dos R$28,80 a R$29. E por último aqui, falando de PSSA3, da mesma forma, ativo que está dentro de uma tendência de baixa, brigando aqui com essa região, já gerou aqui uma formação de topo, tentou agora subir, voltando ali em cima da média, mas enfim, se esse papel proporcionar alguma sinalização aqui de perda de mínima do pregão de hoje, ou mesmo algum sinal de queda nessa região que se encontra aqui um pouco mais relevante, seria a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora a favor de um movimento de baixa do gráfico semanal nos próximos pregões, pensando mais em swing trade. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.